Vocês já ouviram aquela expressão pega fogo cabaré? O que o Vitória fez foi isso, colocar fogo no parquinho e fogo no cabaré. Porque assim, tudo pode acontecer a partir de agora. Vitória ganhou do Santos 1-0 de forma merecida, justa. E se o Vitória tivesse um time melhor, o Vitória poderia fazer 2-0, 3-0 contra o Santos em plena Vila Belmiro. O time do Vitória está extremamente bem organizado e muito bem treinado, muito competitivo com o senhor Jair Ventura. Daqui a pouco a gente chega lá. Vitória chegou a 31 pontos. Vocês lembram que eu falei ontem? Não vou negar que eu projetei o Santos vencendo. Mas eu falei, o Vitória vem evoluindo de desempenho, mas precisa começar a ganhar jogo fora de casa. O Vitória, na Vila ontem, tinha que buscar vencer o jogo. E o Vitória buscou vencer o jogo. Dentro da sua estratégia, na Vila Belmiro, jogando fechadinho, explorando as jogadas em transição, com Mateuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renzo Lopes. Se Renzo Lopes fosse um ótimo centroavante, o Vitória já teria feito 2-0 no primeiro tempo. Mas aí Renzo Lopes tem a sua limitação técnica. Ele tá no Vitória, ele não tá no Flamengo. Então, naturalmente, ele vai ter dificuldade. E aí o Vitória teve personalidade para buscar os 3 pontos, porque um ponto não seria um bom resultado diante das circunstâncias de tabela que o Vitória, a partir de agora, precisa ganhar jogo fora de casa. E o Vitória vai lá, vence, chega a 31 pontos, iguala a pontuação do Santos, mas é bom pontuar que o Vitória tem um jogo a mais em relação a todo mundo. Tem um jogo a mais em relação ao Santos, Atlético Mineiro, Internacional e Ceará. Tem gente que até já tá colocando o Bragantino na discussão. O Bragantino pode cair também, viu? É bom abrir o olho. E aí, vamos lá. O Vitória igualou a pontuação do Santos. Se na próxima rodada o Vitória empatar contra o Corinthians e o Santos perder do Botafogo fora, o Vitória tá fora da zona do rebaixamento e o Santos entra no Z4. O Atlético Mineiro faz um jogo de vida ou morte também contra o Ceará na próxima rodada, na Arena MRV. Se o Atlético perder para o Ceará, hipoteticamente, o Vitória ganhar, o Santos ganhar, o Atlético vai entrar na zona de rebaixamento. O Ceará, que estava confortável com 35 e tal, a 7 pontos do Z4, já tem torcedor do Ceará preocupado, com o sinal de alerta ligado. Se perder para o Atlético Mineiro, depois do Galo vai pegar o Fluminense fora. Se o Vitória ganhar de fato contra o Corinthians, já vai a 34, já fica 2 pontos do Ceará. Ou seja, o Ceará entrou no bololô também. Essa vitória do Vitória ontem na Vila foi para colocar fogo no parquinho. Agora, tudo pode acontecer nessa reta final do campeonato. Lógico, a situação do Vitória ainda é muito difícil. Mas fogo no cabaré, fogo no parquinho e tudo pode acontecer nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Foi bom para dar mais emoção, para dar mais graça nessa briga contra o rebaixamento. Que tava todo mundo confortável. Quem estava confortável já não está mais. E mais uma vez, tem até gente já cogitando o Bragantino na briga para não cair de novo. O Bragantino nos últimos 13, 14 jogos só ganhou 1. Então assim, é bom abrir o olho também o Bragantino. É bom pontuar o mais rápido possível. E o sarrafo subiu. O debate um pouco mais profundo sobre tabela de classificação, projeção no futuro, isso aí a gente deixa para o próximo vídeo, porque a gente alonga um pouco mais o debate e faz uma análise mais correta e profunda, tá? E o Vasco? Que fase que tá o Vasco, hein, meu irmão? E que fase que tá a Ryan, hein? Mais um gol do homem. E o Vasco nos últimos 5 jogos venceu 4. O Vasco, se você for pegar o recorte do Vasco nos últimos 10, só perdeu um que foi pro Palmeiras. 3-0 lá no Allianz Parque. Mas assim, venceu do Cruzeiro com autoridade 2-0, meteu 3-1 no Bahia, venceu 3-2 no Sport na Ilha do Retiro, empatou contra o Ceará e contra o Botafogo, tava ganhando do Ceará até os últimos minutos da partida, mas tomou um gol com o Pedro Henrique, ganhou do Vitória, ganhou do Fortaleza e agora ganhou do Fluminense. Naquele momento lá atrás, contra o Sport, entre aspas, era um confronto ali de times que brigavam para não cair. Contra o Vitória também era confronto de time que brigava para não cair. Contra o Fortaleza, era o jogo da virada de chave. Se o Vasco vencesse, o Vasco mudaria o seu status no campeonato. Agora, minha disputa não é pelo rebaixamento, não. Pela permanência, não. Minha disputa agora é pela pré-Libertadores. Sim, o foco e o objetivo do Vasco é pela Libertadores da América. Pelo menos na pré. G6 não vai pegar, a diferença é muito grande pro sexto. 7 pontos de diferença. O Bahia tem um jogo a menos. Tem mais time do que o Vasco. Tem maior regularidade no campeonato, mas o Vasco tá com aquilo ali apontado pro Shell. O Vasco vem jogando muito bem. Falei que ia ganhar ontem, falei que ia ter gol de Ryan. E você olha para um Vasco que tá embalado.
O Vasco ele dá indícios que vai ser o novo Corinthians de 2024. Quando o Corinthians embala uma sequência ali de 9 vitórias seguidas praticamente e consegue pegar a vaga na pré-Libertadores. O Vasco já está lá, faltando 9 rodadas. Tem um excelente time e tem um futebol apresentado mais consistente. Tem uma defesa que está mais equilibrada com Carlos Cuesta e Robert Renan, que fizeram ontem um grande jogo. Tem um ataque que é absurdo de bom. Com o Ryan, um dos melhores jogadores do Brasileirão, já chegou a 11 gols. E se o campeonato tivesse mais 15 rodadas, Ryan ia brigar pela artilharia. Talvez ele ainda brigue, né? Porque o ataque do Vasco é um dos melhores da competição, com 46 gols marcados. Só fica atrás do Mirassol, que tem 50, do Flamengo, que tem 56, e do Palmeiras, que tem 53. É o quarto melhor ataque da competição. Então, assim, tem um Coutinho na meiuca, que ontem foi um maestro, o cara que conduziu as ações do Vasco, tirou o Vasco daquela marcação-pressão, da defesa pro meio pro ataque. Tem um Andrés Gomes que eu tô gostando dele, tem muita velocidade pelas pontas. Nuno Moreira que vem agregando gol e assistência, gol e assistência. Tem um Calma Barros, Tietê, tem um Paulo Henrique na lateral. Léo Jardim, monstro. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. O Vasco tem um excelente time de futebol. Eu gosto muito de frisar isso, porque assim, alô torcida do Vasco, o recado é pra vocês. Informação, isso aí é informação, tá? Se vocês chegarem aqui em Recife e na resenhazinha, pô, tô na academia, tô no shopping, tô na praia, tu vai trocar ideia com o torcedor do Sport, com o torcedor do Náutico, que acompanha a Série A, lógico. Os caras vão falar, não, pô, o time do Vasco é ruim, pô, pelo amor de Deus, o time é fraco. Quem fala isso é porque não tá acompanhando com profundidade o Vasco. E fica muito com aquela mentalidade o Vasco é o time que sempre briga pra não cair. O Vasco é o time de Série B, aquele time que, pô, é gigante, mas há um tempão, por causa dos seus dirigentes, tá afundado na lama, só na briga pra não cair. Então a impressão que todo o Brasil tem, de certo modo, e que até há pouco tempo o Vasco tava brigando pra não cair, é que o Vasco é um time de zona de rebaixamento, é um time fraco. A impressão de muita gente é essa. Não, o time do Vasco é excelente. O time, não tô falando do elenco, tô falando do time, dos 11 titulares. Se você colocar eles pra serem bem treinados, é um time de G6. É um time que pega a vaga na pré-Libertadores. E se abrir vagas, pode até pegar na fase de grupos. Dependendo do cenário, do encaixe e por aí vai. Bom, e o Juju? O Juju ganhou ontem 1-0, chorado, sofrido contra o Bragantino, chegou a 26 pontos. Cara, pra quem ainda acha que o Juventude tem alguma possibilidade, fiquem à vontade aí. Pra mim já tá rebaixado. É aquela vitória que não adianta de muita coisa, não. Não vai ficar na Série A, não. Só se o Santos perder na próxima rodada, o Vitória perder e o Juventude ganhar. Aí é uma combinação de tudo dar certo de novo pro Juventude. Eu não acredito em nenhum pingo nisso, porque falta time e falta bola pro Juventude. Mas ganhou, segue tendo uma sobrevida de certo modo no campeonato, tá na UTI em coma, respirando por aparelhos, quase que num estado vegetativo ali, tendo que tomar remédio. Acabou, gente, acabou. Vamos pra parte prática, né? Já foi. Pra mim o Juventude já foi também. Resta uma vaga, matematicamente falando. O Vitória colocou fogo no parquinho. Bom, vamos passar aqui para análise dos jogos, tá? De Vitória 1, Santos 0. De Vasco 2, Fluminense 0. No Maracanã. Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vambora, rapaziada. Primeiro eu tô trazendo aqui pra vocês a estatística do primeiro tempo, né? O Vasco não criou nenhuma chance clara de gol. Ao todo foram 5 finalizações pro Fluminense, 4 pro Vasco. O Vasco chutou uma bola na barra apenas. A única chegada do Vasco em todo o primeiro tempo foi um chute de fora da grande área de Ryan, que a bola sofre desvio e entra pro fundo das redes e o Vasco faz 1-0. Foi a única chegada do Vasco em todo o primeiro tempo. O Fluminense chegou aos 5 minutos de jogo com Cano, cara a cara contra Léo Jardim. Ele finaliza no canto e Léo Jardim faz uma defesaça. Vocês lembram do mano a mano que eu fiz ontem? Quem é melhor, Léo Jardim ou Fábio na temporada? Léo Jardim. Léo Jardim é um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro.
Por isso que o Vasco até melhorou aí nos últimos jogos a quantidade de gols sofridos, né? Não tomou gol contra o Fortaleza, não tomou gol contra o Cruzeiro, tomou só um do Bahia, tomou só um do Botafogo. Ontem não tomou nenhum gol contra o Fluminense, que é clássico. Então, assim, a defesa do Vasco melhorou, porque Léo Jardim tá pegando tudo. Léo Jardim contra o Fortaleza fez uns 5 milagres, e ontem ele fez mais um milagre que foi muito importante. Se o Vasco tomou 1-0 no início do jogo, que o Fluminense tava melhor, marcando pressão, se impondo no campo de ataque, o Vasco com dificuldades na saída de jogo, até porque Cauã Barros, Robert Renan e Carlos Cuesta, com Cauã Barros ali afundando um pouco mais, o Vasco tava tendo dificuldade, e Cauã Barros errando um pouco na saída de jogo. E o Vasco recuperou a posse, Cano rouba a bola em cima de Cauã Barros e cara a cara ele poderia até conduzir um pouco mais e até tocar a bola ou até finalizar em gol mesmo. Só que aí ele meio que se precipitou um pouco, mas finalizou bem e Léo Jardim fez um milagre. O Fluminense melhor no jogo, se impondo na partida. E a impressão que dava era, rapaz, daqui a pouco o Fluminense vai achar um gol. O Vasco estava com muita dificuldade de sair do campo de defesa. O tempo vai passando e a orientação de Diniz foi, Coutinho, volta. Volta para pegar essa bola entre os zagueiros, para a saída de jogo ser um pouco mais qualificada. Tem alguns momentos de jogo que se você for pegar o print da tela, Coutinho tá no meio dos zagueiros, para ter que sair com a bola com maior qualidade e distribuir o espaço, né, pro lateral, pro meio campo e sair melhor daquela marcação-pressão. E funcionou. Depois ali dos 10, 15 minutos, o jogo acabou ficando muito brigado, o Vasco saiu daquela pressão absurda do Fluminense, mas não conseguia chegar no campo de ataque com qualidade. Faltava um pouco mais de articulação ali do meio para frente. De Andrés Gomes, de um Nuno, um pouco mais de união ali do meio para frente, articulação, triangulação, troca de passes. O Vasco não conseguia fazer nada. E o Fluminense também nada, tá? Assim, ficou um jogo muito brigado do meio para frente, até que a bola vem para Ryan. Meus amigos, Ryan é um monstro, tá jogando muita bola. Seleção brasileira é só questão de tempo. Não sei se ele vai ser convocado nesse período agora com o Ancelotti para essa próxima Copa do Mundo, mas na outra, muito provavelmente Ryan vai estar na próxima Copa do Mundo lá em 2030, tá? Tem 19 anos, em 46 jogos ele já tem 16 gols. Na Série A ele tem 11 gols. Tá crescendo no momento decisivo, tá decidindo jogo grande, decidindo clássico, decidindo em São Januário, decidindo no Castelão, decidindo no Maracanã. Impressionante, ele tá pegando a bola e carregando debaixo dos braços. Tá jogando muito homem, tá? E a jogada do gol do Vasco? Aos 37 minutos do primeiro tempo, Paulo Henrique rouba a bola, como bom lateral de seleção que ele é, tabela com o Nuno Moreira e solta o passe para Ryan, que tava sumido no jogo. Nesse próprio momento da narração, o narrador do Premier fala, Ryan que tá sumindo do jogo, tava sendo encaixotado por Freitas e Thiago Silva. Ele recebe o passe, corta para dentro e finaliza. A bola tem um desvio em Freitas e engana Fábio. 1-0 Vasco aos 37 minutos do primeiro tempo. Quando a fase é boa, né? O desvio pega e milimetricamente engana Fábio e o Vasco faz 1-0. Único chute do Vasco na barra em todo o primeiro tempo. Só que assim, se você for parar para analisar o jogo, depois do gol do Vasco, não só depois do 1-0, depois dos 15 minutos do primeiro tempo, que Carlos Cuesta salva um gol no chute de Hércules, ele dá um carrinho. Se ele não dá o carrinho, intercepta aquele chute, era gol do Fluminense. Que Léo Jardim salvou o Vasco, que Robert Renan fazia um grande jogo nos primeiros 20, 25 minutos para salvar o Vasco também de apuros. O Vasco, a partir dali, ele começa a equilibrar um pouco mais o jogo e não sofreu mais defensivamente. O Fluminense, depois daquela chegada, praticamente não chegou mais em todo o jogo. O Vasco teve equilíbrio defensivo depois dos 15 minutos, conseguiu ter um equilíbrio ofensivo também e ampliou o marcador no segundo tempo numa belíssima jogada. E assim, você vê que é uma jogada trabalhada. É um time bem treinado do meio para frente. Porque o corta-luz que Andrés Gomes faz com 5 minutos de jogo é um time que sabe onde estão os seus companheiros. Andrés Gomes dá o corta-luz e a bola vem para Ryan. E quando vem para Ryan, o homem tá imparável. Ele carrega, passa por Martinelli, passa por Freitas e finaliza de longe. E aí Fábio bateu roupa. No rebote, Andrés Gomes chutou, Fábio fez o milagre. E aí no rebote do rebote, Nuno Moreira fez o 2-0 pro Vasco. Jogada de um time bem treinado ofensivamente. Construído desde o campo de defesa. Cauã Barros recua para fazer o fundo. Solta o passe. Andrés corta a luz. Ryan explosão, passa por 1-2 e finaliza de longe. A bola pinga no gramado. Fábio arrota a bola. E aí no rebote ele faz um milagre no chute de Andrés Gomes. Mas Nuno faz o 2-0.
E a partir do 2-0, o Vasco já estava controlando o jogo, controlou ainda melhor. Olé pra lá, olé pra cá, a torcida do Vasco fazendo festa, sacaneando o Fluminense. E o 2-0 foi justo, merecido. Clássico é detalhe. E no detalhe o Vasco estava mais bem concentrado e foi mais decisivo. Não tem pra onde. O time do Vasco é melhor do que o Fluminense. Ah, mas o Fluminense foi o quarto melhor time do mundo no Mundial de Clubes. Ah, mas o Fluminense ainda tá melhor na tabela. Pois bem, meus amigos, vou dar uma informação aqui pra vocês, tá? É só questão de tempo pro Vasco passar o Fluminense na tabela de classificação, na minha opinião. Bom, 2-0 Vasco, merecido, justo. Régua passada em Vasco e Fluminense. Vamos agora para Vitória e Santos. Jogo também dos detalhes, né? E que o Vitória teve muita personalidade lá na Vila Belmiro. O Santos basicamente só criou uma chance clara em todo o jogo, que foi no cruzamento de Igor Vinícius na reta final do segundo tempo e que Guilherme perdeu um gol cara a cara. Ele cabeceou o chão, ele meteu uma abraçada na bola. Surreal, bizarro, né? Pois bem, tirando isso, o Santos não criou nenhuma chance clara na partida. O Vitória, comandado por Jair Ventura naquele 3-4-3 dele, muito bem organizado, conseguiu marcar bem e conseguiu com muita velocidade, com o Mateuzinho maestro do meio pra frente. Como o Coutinho foi maestro do Vasco no Maracanã, Mateuzinho foi o maestro do Vitória na Vila Belmiro. Impressionante, a capacidade dele de domínio, giro, velocidade, drible e passe foi um primor, assim, espetacular. Foi o maestro do Vitória do meio pra frente. E assim, apesar do Vitória ter uma proposta de jogo defensivo, criou mais do que o Santos no primeiro tempo, chegou mais do que o Santos e fez o primeiro gol da partida e único, né? Com o Mateuzinho de pênalti, numa entregada de paçoca de Gabriel Brazão. Tipo assim, irmão, isso aqui foi um gol entregue, foi um gol dado pro Vitória. Cruzamento na grande área de Raul Cáceres, se eu não me engano, que estava funcionando muito a chegada de Cáceres na lateral direita, no fundo, cruzando para Aitor no início do primeiro tempo. Finalizar e desviado ali por Igor Vinícius, a bola quase saiu, o gol do Vitória. Depois, no outro lançamento de Raul Cáceres, numa boa chegada ali pela ponta direita, aos 48, tem um passe ali para Baralhas, que finalizou muito mal, numa boa jogada dele com o Mateuzinho. Enfim, funcionou muito aquela dobradinha de Mateuzinho com Raul Cáceres do meio para a direita, tá? E numa das chegadas, velho, o Brazão ele salta e dá uma ajoelhada. Foi sem querer, mas foi imprudente. Foi agressivo no lance sem necessidade. Se ele foi imprudente, deu uma ajoelhada ali em Renzo Lopes. Renzo, que não é besta nem nada, sentiu o contato foi forte, faltoso na grande área, pênalti. Sem querer no futebol, também é pênalti. Só não é contra o Palmeiras, né? Mas enfim, isso aí é um debate para depois. Que a gente já fez aqui no vídeo, no canal. Quem não viu, eu vou deixar o link aqui no card daquele escândalo de Palmeiras e São Paulo. Então assim, pênalti, um pênalti dado pro Vitória. Vitória, toma aí, um pênalti é teu. Porque a bola estava sob o controle do Santos já. A bola já tinha saído de disputa de Renzo Lopes há um tempo. Aí Brazão, de forma atabalhoada, sai e comete o pênalti pro Vitória, né? E aí vamos lá. Mateuzinho na bola. No dia de Neymar, ele bate com maestria. Mateuzinho, já foi autorizado. Toma, ó, no meio do gol. Brazão pro lado, bola no meio do gol. E ele ainda meteu a comemoração de Neymar. E Neymar ficou revoltado, viu? Detonou a arbitragem. Ele falou que a arbitragem tem que ser profissionalizada, porque isso aí não dá pra se admitir, esse pênalti marcado pela arbitragem. Tem que profissionalizar a arbitragem no Brasil pra ontem. Tá de sacanagem, né, Neymar? Pênalti claríssimo, escandaloso, indiscutível. Ponto. O Vitória faz 1-0 com o Mateuzinho de pênalti, que pra mim foi o melhor em campo ontem com a camisa do Vitória, jogou muita bola. E aí, o segundo tempo, ele iria para um desenho que só ia dar Santos. O Vitória ia fechar a casinha e o Santos ia pressionar. E chegou com um chute de roll laser de fora da grande área, Arcanjo fez uma grande defesa. Chegou com chutes de média, longa distância, mas nada de muito perigo. A única grande chegada do Santos foi no gol perdido de Guilherme. Esse gol perdido de Guilherme aqui, aos 27 minutos do segundo tempo, não dá, né, irmão? Ó, não dá. Ele simplesmente furou uma cabeçada, cabeceou o vento, cabeceou o chão e meteu ainda a mão na bola. Gol perdidaço que o Santos desperdiçou na reta final do segundo tempo. O time do Vitória tá muito mais bem competitivo com o Jair Ventura, tá marcando melhor, tá explorando bem jogada de transição.
tá tendo personalidade e ele tá sendo milagreiro. O Vitória não tinha vencido um jogo fora de casa. Venceu ontem do Santos, na reta final do campeonato, no momento decisivo. Ferro forte no Santos, viu? Não é mole, não. E aí, com o Jair Ventura, melhorou o desempenho, que eu já vinha falando pra vocês, ó, fora de casa tá jogando melhor. Contra o Grêmio e contra o Vasco. Falta resultado. Conseguiu ontem. 1-0. 3 pontos na conta. Barradão lotado no próximo final de semana. Se me chamar, eu vou. Eu vou pro Barradão. Então, assim, 5 jogos com o Jair Ventura, 3 vitórias e 2 empates. Já tem mais vitória do que o Sport no campeonato. É foda, né, meu irmão? Meu Deus do céu. Bom, rapaziada, eu fico por aqui. Debate sobre tabela, aprofundamento na tabela. Isso é um próximo vídeo, tá? Pra quem quiser acompanhar a projeção da permanência. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Valeu, gente.